Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Os casos de dengue disparam no Brasil. O Ministério da Saúde apontou uma alta de 300% neste começo de ano. A Justiça de São Paulo ouve o empresário Tiago Brenan, acusado de estuprar uma estudante. No Rio de Janeiro, o cubano preso por matar um galerista americano é ouvido pela polícia. E ainda o carnaval que mexe com a economia. Milhares de pessoas são contratadas em todo o país e ficam de olho em vagas permanentes. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro. O Brasil TV está começando. Começou hoje em São Paulo mais um interrogatório do empresário Tiago Brenan. Nesse processo, ele é acusado de estuprar uma universitária. De instrução e julgamento começou por volta de 9h30 da manhã. Essa foi a quarta e última audiência do processo, que foi conduzido pelo juiz Marcos Alexandre Bastos, da 30ª Vara Criminal. Essa audiência foi virtual e por isso que o Tiago Brenan não foi trazido ao Fórum da Barra Funda. Ao longo da manhã, 2 pessoas foram ouvidas, uma testemunha da defesa e um perito da defesa. Por volta de 2:15 da tarde, começou o interrogatório do Tiago Brenan. Lembrando que esse caso corre em segredo de justiça. Tiago Brenan responde por estupro, constrangimento ilegal, gravação de cenas sexuais da vítima nesse caso. E ao todo, ele responde a 4 processos, sendo que em outros 3 já foi condenado. No Rio, a polícia ouviu hoje o homem suspeito de matar o galerista americano Brent Sickerman, assassinado a facadas dentro de sua casa há 2 semanas. Olá, amigos do Brasil TV. O suspeito do crime, o cubano Alejandro Triana Preves, está preso desde o dia 18 de janeiro aqui no Complexo Penitenciário de Bangu. A gente está em um dos acessos do presídio. E os policiais da Delegacia de Homicídios vieram até aqui hoje para colher um novo depoimento. Segundo a polícia, vários detalhes desse depoimento não vão ser divulgados para que não atrapalhem as investigações. Mas eu conversei com o advogado do cubano, o Greg Andrade, que revelou o motivo dele querer mudar esse depoimento. Segundo o advogado, o Alejandro Preves confessou que assassinou o galerista americano Brent Sickerman e que, segundo ele, há um mandante para o crime. O nome dessa pessoa ainda não foi divulgado. Fontes da Delegacia de Homicídios garantem que a investigação está bem adiantada e que o depoimento de hoje pode confirmar provas que já foram colhidas. O galerista americano Brent Sickerman foi assassinado na madrugada do dia 14 de janeiro, na casa que ele mantinha na zona sul do Rio de Janeiro. O assassino ficou 14 horas dentro de um carro observando a movimentação da casa antes de entrar e executar o galerista com 18 facadas. A polícia identificou o carro pelas câmeras de segurança da rua e chegou até Alejandro, que foi preso em Minas Gerais. De acordo com a polícia, o objetivo de Alejandro era fugir para a Bolívia. Brent Sickerman era dono de uma das mais prestigiadas galerias de arte de Nova York e representava grandes artistas brasileiros. Ele tinha 75 anos e deixou um filho de 13 anos. Benhur Correia para o Brasil TV. Uma mulher e uma criança foram baleadas durante uma briga dentro de um clube no interior do Maranhão. Os tiros foram disparados por um homem que tentava matar outro dentro de um clube aqui na cidade de Santa Inês, a cerca de 240 quilômetros de São Luís. Imagens de câmeras de segurança mostram toda a confusão. Várias pessoas tentam controlar o homem que está armado. Ele descarrega o revólver e depois é detido pelas pessoas ao redor, que o mantém preso até a chegada da polícia. O homem foi identificado como Wesley Siriano Nonato, de 43 anos. Ele foi preso em flagrante. Ao verificar a ficha dele, a polícia descobriu que ele é foragido de Manaus, no Amazonas, por ter cometido um feminicídio lá na capital amazonense. 2 pessoas foram atingidas durante o tiroteio, uma mulher de 21 anos e uma filha dela, uma criança de 2 anos. A mãe foi atingida nas costas e a criança em uma das pernas. As 2 estão internadas no Hospital Municipal de Santa Inês, mas não correm risco de morte. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra um grupo criminoso responsável por fraudes bancárias em Mato Grosso e mais 4 estados. As investigações apontaram que os criminosos agiam desde 2019 e, durante esse tempo,
geraram um prejuízo de mais de 3 milhões e 600 mil euros. Na manhã de hoje, as equipes saíram para cumprir 5 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e no Pará, além de bloqueio de bens dos investigados. A polícia apurou que o grupo também tentou realizar uma fraude em uma instituição bancária da Espanha, um prejuízo que chegaria a 110 milhões de euros. Segundo as investigações, os criminosos entravam em contato com as vítimas através de e-mail, com falsas informações oficiais, como intimações judiciais, notas fiscais, cobranças de faturas vencidas, entre outras modalidades. Quando as vítimas clicavam nos links, os criminosos conseguiam acesso ao dispositivo da vítima. Por se tratar de um crime internacional, essa operação também contou com o apoio da Interpol e da Polícia Nacional da Espanha. Os criminosos podem responder por diversos crimes, como de lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo informático. O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, prestou depoimento esta manhã na sede da Polícia Federal no Rio. Ele foi ouvido no inquérito que investiga uma postagem feita por ele numa rede social. A PF considerou a publicação ofensiva ao delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da corporação. Esse depoimento já estava marcado e não tem relação com a operação de ontem, que investiga o uso ilegal de informações da Agência Brasileira de Inteligência e que teve Carlos Bolsonaro como um dos alvos. A Força Aérea Brasileira interceptou uma aeronave que sobrevoava sem autorização a região da terra indígena Yanomami, que está com o espaço aéreo fechado desde janeiro do ano passado. Toda a ação foi registrada por câmeras nos aviões da FAB. A sua aeronave está sendo interceptada pela Defesa Aérea para verificação de alguns dados de voo. Em seguida, um novo aviso. Por determinação da Defesa Aérea, a sua rota será modificada. Curva à direita, proa 095. O piloto ignorou as ordens da FAB. A fim de alertá-lo para o cumprimento das determinações da Defesa Aérea, serão disparadas 2 rajadas de tiro de aviso. Landing gear. Landing gear. Landing gear. O avião, modelo Cessna 182, sobrevoava as proximidades da terra indígena Yanomami, a 110 quilômetros de Boa Vista, e estava dentro da zona de identificação de defesa aérea, criada para controlar o tráfego ilícito e combater o garimpo ilegal no norte do país. O piloto pousou em uma pista de terra clandestina e fugiu. Agentes da Polícia Federal vistoriaram e apreenderam a aeronave. Após consulta, eles identificaram que a matrícula do avião está cancelada pela FAB desde maio de 2022. Também ontem, as Forças Armadas da Venezuela destruíram uma pista de pouso na fronteira com o Brasil, que servia como logística para atividade de garimpo ilegal na terra Yanomami. Essa mesma pista de pouso na fronteira com a Venezuela foi identificada em dezembro do ano passado, quando agentes do IBAMA rastrearam e destruíram 2 aeronaves. Além das ações das forças de segurança para tentar impedir a entrada de invasores na terra Yanomami, a Justiça Federal determinou que a União apresente em até 30 dias um novo plano de ações contra o garimpo ilegal na reserva indígena. Segundo a decisão, a União será multada em R$1 milhão caso não apresente esse cronograma. De acordo com o Ministério Público Federal, as operações realizadas pelo governo federal no ano passado não foram suficientes para evitar a garimpagem. O MPF afirma ainda que a União não cumpriu o compromisso de instalar uma base de proteção para bloquear a entrada do rio Uraricuera, principal ponto de entrada dos garimpeiros. Nós entramos em contato com o governo federal para saber se já foi notificado da decisão da Justiça Federal, mas ainda não tivemos retorno. No sul do Tocantins, moradores sofrem as consequências das fortes chuvas depois de enfrentar meses de seca extrema. Um dos trechos mais atingidos é o da TO
491, que liga o sul do estado até a capital, Palmas. O local está intransitável. A correnteza levou parte da cabeceira da ponte sobre o rio Almas. Os moradores tiveram que improvisar uma sinalização com galhos. Ninguém mais passa por ali. Nesse outro ponto da mesma rodovia, a pista alagada impede o motorista de passar. Em São Salvador, na mesma região, uma cratera se abriu nessa estrada de terra. Hoje de manhã, os agentes da Defesa Civil do município tentavam localizar famílias isoladas e os pontos mais críticos nas estradas. A previsão de chuvas é para todo o estado do Tocantins. Aqui em Palmas já choveu 40% a mais do esperado para este mês de janeiro. A Defesa Civil Estadual monitora os pontos críticos e com possibilidades de alagamentos, como no extremo norte, na região do Bico do Papagaio. Ana Paula Rebain, de Palmas, para o Brasil TV. O Ministério da Saúde divulgou hoje números alarmantes sobre o avanço da dengue no Brasil. Os dados foram divulgados hoje em uma reunião da Sala Nacional de Arboviroses do Ministério da Saúde com organizações e conselhos representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde. Nas 4 primeiras semanas de 2024, foram 217.481 casos prováveis de dengue no Brasil, mais que o triplo de casos do mesmo período do ano passado. 15 mortes foram confirmadas nessas primeiras semanas do ano, menos que o registrado nas 4 primeiras semanas de 2023. Mas outras 149 ainda estão em análise. Acre, Distrito Federal e Minas Gerais já decretaram situação de emergência. A Secretaria de Saúde do DF classifica a dengue na capital federal como epidemia. A partir de amanhã, o Exército vai reforçar o trabalho de campo em Brasília. 300 militares do Comando Militar do Planalto vão fazer visitas domiciliares e inspeções. Historicamente, os meses com maior número de casos de dengue no Brasil são março, abril e maio. A explosão de registros já no começo deste ano preocupa as autoridades. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou a importância de a população contribuir para o combate da doença. Não podemos esquecer, 75% da transmissão ocorre dentro das casas, então esse apelo para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, das cidadãs, de cada família, para cuidar desse ambiente. O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação da dengue pelo SUS vai começar em fevereiro, mas a oferta do laboratório que fabrica a vacina é limitada e são poucas doses. Por isso, a prioridade será para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que moram em cidades onde há mais casos da doença. A representante da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, fez um alerta para a população não se automedicar e buscar o sistema de saúde. E destacou que a situação preocupa entre os países das Américas. Nossa região enfrenta, sim, uma situação de aumento de surtos e de epidemias de uma doença como é a doença de dengue e outras arboviroses. Morreu em São Paulo, aos 78 anos, a atriz Jandira Martini. Jandira nasceu em Santos, era formada em interpretação pela Escola de Arte Dramática da USP. Começou atuando no Teatro Paulistano até ir para a TV. Ficou conhecida pelo grande público pelos papéis que fez nas novelas da Globo. Em Sassaricando, interpretou Teodora Abdala. Em O Clone, viveu Zoraide. Atualmente está no ar na reprise da novela América, no canal Viva. Jandira Martini faleceu ontem em São Paulo depois de uma longa luta contra um câncer de pulmão. Veja no próximo bloco, o Carioca ganha o título de maior paquerador do Brasil e os professores ensinam truques. Não saia daí. Uma pessoa morreu em um engavetamento na BR-277, no interior do Paraná. A BR-277, principal ligação da capital paranaense com a região do interior do estado do Paraná,
principalmente as cidades de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, foi liberada por volta da 1h40 da tarde, após mais de 5 horas bloqueada no sentido interior por conta de um engavetamento grave que ocorreu por volta das 7 horas da manhã. A rodovia ela foi bloqueada às 7h35, depois que 7 veículos se envolveram nesse engavetamento. Uma carreta, 2 caminhões e 4 carros pequenos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa morreu, um passageiro de um dos caminhões e 2 pessoas ficaram feridas. De acordo com informações da PRF, a fila no sentido interior do Paraná, saindo da capital paranaense, chegou a mais de 23 quilômetros justamente por conta da interdição. A PRF ainda não divulgou os detalhes de como esse acidente aconteceu. Uma dentista foi presa hoje em Goiânia, suspeita de fazer cirurgias estéticas que provocaram lesões graves em pacientes. Pelo menos 10 vítimas já foram identificadas. A dentista Ellen Matias foi presa preventivamente depois que descumpriu uma decisão da Justiça que a impedia de fazer cirurgias faciais, que são feitas por cirurgiões plásticos. A clínica dela foi interditada pela Polícia Civil hoje. Lá, os agentes encontraram medicamentos vencidos. A investigação começou em outubro de 2022, quando ela e outros 3 dentistas foram denunciados por fazer procedimentos estéticos sem autorização. Na época, a polícia esteve no consultório dela e chegou a apreender o celular usado para entrar em contato com os pacientes. No aparelho, os investigadores descobriram várias mensagens de pacientes que ficaram deformados depois dos procedimentos estéticos com a dentista, ou com outros profissionais que fizeram cursos que foram ministrados por Ellen, cursos que ela anunciava em redes sociais. Num dos perfis, a dentista tinha mais de 600 mil seguidores. Segundo a Polícia Civil, são pelo menos 13 vítimas e os procedimentos eram feitos em lugar inadequado, fora do ambiente hospitalar. As vítimas também relataram que Ellen não aceitava críticas e tratava os pacientes com descaso. O Conselho Regional de Odontologia de Goiás informou que está tomando as medidas administrativas e se colocou à disposição das autoridades. Nós não conseguimos contato com a defesa da dentista. E uma mulher morreu carbonizada no Maranhão depois de sofrer um choque elétrico causado pelo celular que passou a noite carregando na tomada. As causas de como essa mulher realmente foi a óbito ainda estão sendo investigadas. Fernanda Alves de Souza, de 32 anos, moradora da zona rural do município de Santa Rita, perto da capital, teria dormido com o celular ligado na tomada. Ela estava sozinha em casa quando foi encontrada morta com parte do corpo queimado. As primeiras informações são de que o aparelho pode ter superaquecido, explodido e pegado fogo. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar no local, Fernanda já estava sem vida. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal e só um laudo da perícia vai poder dizer o que realmente aconteceu. De Caxias, Leonardo Costa para o Brasil TV. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, no Rio, suspendeu os agendamentos de novas consultas e as sessões de radioterapia depois de sofrer um ataque hacker. Segundo o Instituto, 120 pessoas fazem radioterapia por dia. Os outros setores funcionam normalmente. Então, quem tem consulta marcada pode comparecer a uma das 4 unidades do INCA. Segundo o hospital, o ataque cibernético aconteceu no último domingo, o que obrigou a desligar todo o sistema. Uma varredura está sendo feita nas máquinas e o coordenador de assistência do INCA disse que não houve vazamento de dados de nenhum paciente. As nossas equipes da informática vêm trabalhando intensamente para manter a validade dos dados, manter a integridade dos bancos de dados e recuperar as estações de trabalho, ou seja, os computadores que foram comprometidos pelo ataque. Hoje, a empresa responsável pelos equipamentos de radioterapia está vindo fazer a vistoria para poder liberar os equipamentos o mais rápido possível. Os novos agendamentos, a gente tem que aguardar o sistema voltar ao normal, porque esses agendamentos são dependentes, mas são consultas que ainda vão acontecer no futuro. Mas o que estava marcado está tudo mantido.
Carnaval também é época de emprego. A previsão é que esse ano 66 mil funcionários temporários sejam contratados em todo o país. E boa parte deles está de olho na efetivação. Esse espaço de eventos no Recife está se preparando para uma sequência de shows nos próximos dias. Trabalho intenso para o Dagmar, um dos contratados para ajudar na montagem do palco e das estruturas. Bom, lucrativo e tem oportunidade para todo mundo, né? Também, né? Da área da gente que precisa desse trabalho, né? A produtora que organiza os shows costuma trabalhar com uma equipe de cerca de 400 pessoas. Mas em períodos como o Carnaval, eles precisam aumentar em 4 vezes o quadro de funcionários. Você vê que é uma época que várias pessoas, elas esperam, elas aguardam esse período. Faz parte, assim, da renda dela anual ali, essas épocas, um evento feito do Carnaval. Todas essas oportunidades de trabalho se traduzem em números. É que, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o Carnaval de 2024 vai gerar um aumento de empregos no setor de serviços no Brasil, o que não aconteceu nos últimos 4 carnavais por impactos da pandemia. A expectativa é de um saldo de 2.057 postos de trabalho no país. Esse casarão em uma das ruas mais movimentadas do Carnaval de Olinda funciona como casa de eventos e está vendendo ingressos de day use, quando o cliente pode usufruir do espaço e serviços por um dia. Normalmente, 12 funcionários trabalham aqui, mas para esse carnaval serão 30. Isso é importante, né, para gerar emprego e gerar renda, né, para essas famílias, e tanto as pessoas que trabalham na obra, como auxiliares, como a equipe de cozinha, o pessoal que trabalha na parte operacional. Então, é a cadeia completa de ponta a ponta, priorizando moradores locais aqui de Olinda. A Confederação Nacional do Comércio espera que o setor de turismo movimente 9 bilhões de reais nesses dias de festa no país. Um crescimento de 10% em comparação ao Carnaval de 2023. Ninguém mais perde um feriado e uma oportunidade de viajar desde a pandemia. Então isso explica aí o crescimento e o aquecimento do turismo, especialmente no Carnaval. Nesse hotel no bairro de Boa Viagem, 99% dos quartos já estão reservados para o Carnaval. Laura foi uma das contratadas para ajudar na alta temporada. Correr atrás, né, para ver se continua aí no mesmo emprego, né? Ganha o hotel, ganha os funcionários, ganha a farmácia da esquina, ganha a banca de revista. Enfim, a economia gira e todo mundo ganha com isso, né? Além de bons de samba, os cariocas ficaram em primeiro lugar numa lista de sotaques mais desejados do país. Agora veio o outro título, o de maior paqueradores do Brasil. Será que é verdade? 65 anos de habilidade e lábia na arte da paquera. Tem que ser suave na nave. Dá uma olhada, um olhar. E elas que se interessam. Mas é jogada, entendeu? Mas não é só com palavras que o carioca se comunica. A Beatriz aposta na troca de olhares. Como é que é um olhar de quero? Eu não sou... De não quero é mais fácil, né? De não quero só olha assim. Para que tá feio. Valeu, irmão, tô suave. Diga pras meninas, tu chega aqui no Rio, tá o cara te enchendo o saco, não fala, eu namoro, que ele vai falar, cadê seu namorado, não sei o que. Você fala, valeu, irmão, tô suave. Eles ficam sem reação. Estratégias que dão match e casamento. O carioca já nasce com uma lábia diferenciada. O carioca é paquerador, né? Fama de paquerador. Eu não sei, cada estado tem sua cultura. Mas o carioca, ele é gira de malandro, né? Gosta de paquerar. Você usou essa habilidade para conquistar sua esposa? Minha esposa. Que é a? Miriam. Miriam, que tá vendo a gente. Como é que você chegou nela com o respeito devido? Olha, cheguei, né? Com poucas palavras, mas pude conquistar. E eu estou há 33 anos casado com ela. Será o charme, o jeito descontraído e extrovertido? A praia e o calor? Ou tudo isso junto e misturado? Os cariocas foram eleitos os maiores paqueradores do Brasil, segundo uma plataforma de ensinos de idiomas. O Rio teve 33% dos votos. Em segundo lugar aparecem os paulistas, com 16%. E na sequência, os baianos e os mineiros. Mas a Carola garante, para a paquera dar certo, tem que ter respeito. Normalmente eles se apresentam, perguntam seu nome
a seguinte pergunta é se você está casada ou não. Já E daí, direto e reto. E daí você responde que não. E acontece muito que eles falam, tipo, ai, quer casar comigo? E você sabe que, tipo, aqui ninguém tá para casar, entendeu? Não cai nessa conversinha mole, né? É. A argentina mora no Rio há pouco mais de um ano e diz que já pegou o jeitinho. Eu acho que já era carioca sem ser carioca. Quando você tá afim, qual que é a sua estratégia? É a conversa e deixar a outra pessoa falar. Tipo, faz alguma pergunta, mas depois deixa a pessoa falar. Daí a pessoa se sente mais à vontade e aí, né, vai indo. Tá dando certo. Por enquanto tá ok, não vou me queixar. Há quem garanta que todo esse charme carioca dá certo, viu? Demorou que umas 2 semanas aí pra gente sair pela primeira vez. Mas foi conversa e deu nisso aí que tá até hoje. Agora tá casado, então aposentou o lado paquerador aí. Sim, com certeza. Que a mulher, ela observa muito. E o homem também, ele observa a mulher, aí dá certo. Aí combina, quando combina, aí sempre dá uma namorada boa, né? Eu gosto de namorar, vai. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.